Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 3, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre os modelos atômicos. Vamos falar sobre a importância de um modelo atômico, o modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr. Então, são vários os modelos ao longo da história e existem outros depois desse modelo de Rutherford-Bohr, mas é ele que a gente vai utilizar nos nossos trabalhos futuros. Então, a gente vai ver até ele apenas. E vamos falar sobre as características básicas de um átomo. O que define um átomo, quais são as partículas que o compõem, tá certo? Os objetivos específicos da nossa aula de hoje, então. Identificar modelos que descrevam a estrutura da matéria e vamos reconhecer a evolução histórica dos modelos atômicos. Ao longo dos anos, o conceito de átomo foi variando, foi mudando. Conforme a tecnologia foi surgindo, foi se aperfeiçoando, os modelos atômicos também foram sendo modificados, foram sendo alterados. Por quê? Porque surgiram experimentos novos que possibilitaram o reconhecimento de uma nova estrutura do átomo, ou, enfim, uma conformação diferente desse átomo. Isso tudo resultou em modelos atômicos diferentes, variados ao longo da história. Antes da gente começar com esse assunto, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Tomem notas, façam anotações de curiosidades, de novidades, de coisas que vocês já ouviram falar, mas não sabiam o que significava. Então, esses conceitos, essas definições são importantes. Depois, quando você for fazer uma revisão, ela fica muito mais fácil de você rever esse conteúdo. Você vai estar com ele definido, bonitinho e certinho no caderno de vocês. Então, se vocês pegaram o caderno e o penal, vamos começar com a nossa aula de hoje. Modelo atômico. Os modelos atômicos são representações parciais de um átomo, que tem por objetivo auxiliar o desenvolvimento e a compreensão das teorias. Até o momento, utilizamos o modelo de partículas para explicar os átomos. Tá, primeiro, vamos definir o que é um modelo, qual a importância de um modelo atômico. Existem teorias, essas teorias elas são baseadas em leis, baseadas em experimentos e na aceitação de outros cientistas das mais diversas áreas. Então, para você criar uma teoria, para você propor uma teoria sobre qualquer assunto, você precisa estudar e muito em cima dessa teoria. Precisa fazer experimentações, ela precisa ser aprovada por um comitê ou por vários outros cientistas e para ela ser considerada como uma teoria. E para a comprovação de uma teoria são necessários modelos atômicos, ou modelos de maneira geral, modelos científicos. Para a comprovação, confirmação de um átomo, foi necessário um modelo de um átomo, um modelo atômico. E esse modelo atômico, conforme foi surgindo, foi melhorando a tecnologia, dizer assim, esses modelos atômicos eles foram variando, eles foram sendo modificados ao longo da história. Consequentemente, as teorias com relação aos átomos, também foi sendo modificada ao longo da história. Por quê? Novos experimentos foram possíveis com a ampliação, o melhoramento das tecnologias e com isso você obteve uma resposta um pouco mais precisa sobre o que é um átomo. Com base nisso, nós temos que a constituição da matéria. Um átomo, desde o seu princípio, ele tinha essa ideia. Um átomo é a menor porção que compõe uma matéria, que compõe um corpo. Tanto que a palavra átomo, ela deriva da ideia dos filósofos gregos, foram eles que deram essa palavra para os átomos, e os átomos são indivisíveis. A é um princípio de negação, então o que não vai acontecer. E tomos está relacionado com divisão, então é indivisível. Um átomo é uma partícula indivisível, segundo os filósofos, que não pode ser dividida de maneira alguma. É a menor
partícula que compõe a matéria, a menor porção da matéria, é um átomo. Isso que os filósofos diziam. Antes dos filósofos, xamãs, enfim, milhares de anos atrás, as pessoas acreditavam que a matéria, as coisas, surgiam a partir da união dos elementos da terra, do fogo, da água e do ar. Em diferentes proporções dava origem aos materiais. Então, uma rocha era a união de um pouquinho de água, bastante calor e terra. Originava uma rocha. Ou uma carteira surgia, um metal surgia, enfim, conforme esses elementos eles eram misturados, dava origem à matéria. Depois passaram-se milhares de anos, vieram os gregos e falaram que é uma partícula, o átomo é uma porção da matéria. Então, o que compõe os materiais que nós conhecemos são essas partículas, essas porções. Eles representaram por esferas, por bolinhas. Passaram-se mais alguns milhares de anos. Em 1808, nós temos o primeiro modelo de um átomo, que ele retoma as ideias dos gregos, a ideia dos gregos, dos filósofos gregos, com esse modelo atômico. Foi proposto por John Dalton, 1808. Então, Dalton foi o primeiro a propor um modelo para um átomo. E como que ele propôs esse modelo para um átomo? Para Dalton, um átomo era como uma esfera de bilhar, tá? De sinuca. Então, ela era uma bola, uma esfera, e essa esfera ela tinha tamanhos diferentes conforme o elemento, o átomo que ela representava. Então, o oxigênio ele tinha um tamanho X. O hidrogênio ele era um pouquinho menor do que o oxigênio. Então, os elementos de oxigênio e de hidrogênio eles eram bolas de bilhar, digamos assim, indivisíveis, que tinham tamanhos diferentes. E assim os outros elementos conhecidos também, cada um deles tinha um tamanho diferente. E a união deles dava origem aos elementos que nós temos no nosso dia a dia, que nós conhecemos. Esse foi o primeiro modelo criado. Com a evolução da tecnologia, 90 anos depois, Joseph John Thomson, ele propôs um outro modelo. Ele realizou alguns experimentos com descargas elétricas e identificou que existiam dentro desse átomo do Dalton, da esfera de bilhar, lá, da bolinha de bilhar, existiam algumas partículas de cargas elétricas negativas, que posteriormente foram chamadas de elétrons. Então, ele notou que um átomo tinha uma relação com a energia elétrica. Então, ele apresentava um certo magnetismo. Ele tinha cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. Aquela esfera de bilhar maciça e indivisível agora passou a ser uma amora. E essa amora, consistia de uma esfera ainda maciça, com carga elétrica positiva lá no seu centro, mas ao redor dessa carga elétrica maciça, dessa esfera maciça e positiva, tinham várias partículas com carga elétrica negativa, que posteriormente foi chamada de elétron. Então, tinha essa representação de uma amora. Esse é o modelo de Thomson. Ficou mais alguns anos com esse modelo. Ernest Rutherford, aluno de Thomson, ele especializou-se em estudos relativos à estrutura do átomo e, junto com seu grupo de pesquisas, elaborou um novo modelo atômico. Ele utilizou desse aparelho aqui para comprovar a existência de um núcleo maciço e das esferas dos elétrons associados a esse núcleo. Ele queria saber se um átomo era realmente indivisível. Para isso, ele pegou uma lâmina de ouro super fina,
o mais fino que foi possível na época, e ele colocou à prova essa lâmina de ouro. Então, o ouro, em teoria, ele era formado por ouro puro, ele era formado por átomos de ouro, um do ladinho do outro. Todos eles eram uma esfera maciça e essa esfera maciça tinha alguns elétrons associados a ela, mas ela ainda era uma partícula indivisível, certo? Aí o que ele fez? Ele colocou essa lâmina de ouro, em teoria seriam todos os átomos de ouro um do ladinho do outro, e ele colocou um feixe de partículas alfa. Ele mandou uma espécie de um raio de luz, uma radiação em cima dessa lâmina de ouro. O objetivo era que a lâmina de ouro impedisse a passagem do feixe de luz. Se ela impedisse a passagem do feixe de luz, queria dizer que todos os átomos de ouro, um estaria super coladinho com o outro, formando uma espécie de parede que impediria a passagem do raio de luz, da radiação. Só que o que ele concluiu com esse experimento? Quando o feixe de luz bateu na lâmina de ouro, ele se espalhou em vários pontos. Parte atravessou essa lâmina de ouro, parte foi refletida para um lado, enfim, ele teve essa câmara ali que era um detector dessas partículas reflexivas de luz, e ele notou que o átomo não era maciço. Porque parte da luz passou por ele. Então existiam buracos, entre aspas, entre os átomos, por onde essa luz passou. Aí ele propôs o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford. O próximo modelo foi o de Rutherford. E esse foi o modelo de Rutherford. Os átomos, sim, estavam um próximo do outro, mas não estavam colados um com o outro. Eles apresentavam um tamanho específico, variando com cada átomo, mas esse tamanho era com relação aos elétrons que estavam orbitando, que estavam girando ao redor do núcleo desse átomo. O núcleo de um átomo ele considerou como sendo maciço, porque os feixes de luz não atravessavam o núcleo desse átomo. Então, os feixes de luz que batiam no núcleo do átomo, eles eram retidos, não passavam para frente, adiante. Mas os feixes de luz que não atingiam o núcleo do átomo, passavam através dessa lâmina de ouro. Então, atravessavam o átomo. Ele concluiu que os elétrons estavam orbitando, existiam os elétrons e existia um núcleo maciço. Só que os elétrons não estavam associados nesse núcleo. Os elétrons orbitavam, ficavam girando ao redor desse núcleo. Aí veio alguns outros cientistas e um deles foi Niels Bohr, que contribuiu com as pesquisas de Rutherford, realizando a queima de diferentes elementos químicos com a geração de luz em diferentes cores. O que acontecia? Ele pegou lá vários elementos químicos e tacou fogo. Colocou fogo nesses elementos e cada elemento produzia, não todos, mas alguns elementos que ele pegou, eles produziam cor, luz de intensidade, de coloração diferente. Um produzia uma luz avermelhada, o outro a luz esverdeada, o outro alaranjado, enfim. E ele associou isso à energia desse átomo. Ele teve uma sacada dizendo assim, que quando eu aqueço um átomo, eu coloco ele em combustão, forneço energia para ele, energia térmica, calor, esse átomo vai ter os elétrons que vão ficar carregados de energia. E eles vão passar de uma camada, vão ficar um pouco mais longe do núcleo do átomo. Vão passar para uma outra camada de energia, vão ficar mais energéticos. Só que chega um determinado momento que esse elétron está muito energético e ele tende a voltar para sua posição original. Quando ele volta para a posição original, ele libera essa energia em excesso na forma de luz. E cada
átomo, cada elétron, ele recebe uma quantidade diferente de energia. E essa quantidade diferente de energia está relacionada com a cor que ele produz na queima. Então, não sei, mas vamos supor que na coloração vermelha, esse elétron ele carregou muita energia, uma grande quantidade de energia. Quando ele voltou para sua camada original, ele liberou toda essa energia na forma de cor vermelha. Já o amarelo, quando esse elétron recebeu energia da combustão, ele armazenou um pouquinho de energia. Foi o suficiente para ele mudar de camada, a gente vai conversar sobre as camadas, mas foi o suficiente para ele carregar, ficar carregado nessa outra camada. Mas quando ele voltou ao normal, ele liberou esse pouquinho de energia e produziu a luz da cor amarela. Então, a quantidade de energia que os átomos e os elétrons recebiam era diferente. Com isso, os resultados foram o seguinte: os elétrons giram em torno do núcleo, formando camadas ou níveis de energia. Então, os elétrons não estão simplesmente orbitando ao redor do núcleo do átomo. Eles estão organizados em várias camadas, ou os níveis de energia. Cada camada tem um nível de energia e comporta um número máximo de elétrons. Então, não posso ter uma camada com pouca energia e ter 30 elétrons nessa camada. Ela vai ter 2 elétrons. A outra camada vai ter 8 elétrons e assim sucessivamente. Cada camada tem um nível de energia, uma quantidade de energia que ela suporta e uma quantidade de elétrons máxima. E ao receber e perder energia, os elétrons liberam essa energia na forma de luz. Então, o elétron vai liberar, ele recebeu energia, ficou carregado, pulou para uma outra camada. Ficou mais elétrico. Quando ele perde essa energia para o meio ambiente, ele libera essa energia na forma de luz. E a luz vai variar conforme a quantidade de energia que ele agregou em si. Aí nós temos esse modelo, o modelo Rutherford-Bohr, onde o núcleo do átomo, graças a James Chadwick, que também contribuiu para o modelo do Rutherford-Bohr, ele comprovou a existência de nêutrons. Então, o núcleo do átomo que nós estudamos nos dias de hoje, ele tem prótons, que são cargas elétricas positivas, ele tem nêutrons, que são cargas elétricas, que são partículas sem cargas elétricas, e ele tem os elétrons com cargas elétricas negativas, orbitando em camadas em níveis de energia diferentes. Então, nós temos essa conformação. Cada camada, a gente vai ver mais para frente, que recebe um nome, uma letra específica. Um átomo é formado basicamente por um núcleo e uma eletrosfera. Eletrosferas são os elétrons orbitando nos níveis de energia em camadas ao redor do núcleo do átomo. O núcleo é composto por prótons e nêutrons. A quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo é denominado número atômico e representado pela letra Z. Se você pegar uma tabela periódica, ela vai representar o número atômico com a letra Z maiúscula. Átomos que possuem o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico. Ou seja, se eu tenho 2 elementos químicos, eu não sei quais elementos são. Um deles tem, não sei o número atômico deles também, mas um deles tem 12 partículas, 12 bolinhas positivas lá dentro. Ou seja, tem 12 prótons. O outro elemento, ele vai ter 11 prótons no núcleo. Esses 2 elementos são o mesmo? Não, eles não são o mesmo, porque o número de prótons, o número atômico deles é diferente. Se eu tenho 12 prótons dentro do núcleo de um átomo, quer dizer que ele representa um elemento químico. 11 prótons dentro do núcleo de um átomo é outro elemento químico. São diferentes e eles variam, os elementos químicos variam conforme a quantidade de prótons dentro do núcleo. E a soma do número de prótons e nêutrons de um átomo denomina o seu número de massa, representado pela letra A.
Número de massa é, entre aspas, o peso que aquele átomo tem. Então, quanto mais prótons e mais nêutrons esse átomo tiver no seu núcleo, maior será a sua massa. Quanto menos prótons e menos nêutrons dentro do núcleo, menor vai ser a massa. Entre aspas, menor vai ser o seu peso. O peso, na verdade, seria a atração da gravidade sobre a massa daquele átomo, certo? Essa foi a nossa aula sobre as estruturas dos átomos. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas ali. Os modelos atômicos são interessantes, sim, de você conhecer a história, mas o último modelo, que é o de Rutherford Bohr, é o que a gente vai utilizar nas nossas próximas aulas. Então, é um modelo que tem no núcleo dele prótons, nêutrons e uma eletrosfera com os elétrons orbitando em camadas no nível de energia. Pessoal, realize os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.